primeiro lugar, gostaria de agradecer ao IPAE por este honroso convite para participar de mais um seminário sobre temas relevantes para a educação brasileira. A mim cabe hoje tecer algumas considerações sobre a pós-graduação no Brasil e seu efeito sobre a consolidação das instituições educacionais. Em primeiro lugar, precisamos entender que a pós-graduação no Brasil é bastante recente. Os primeiros cursos de pós-graduação se iniciaram na década de 60, em 1961 o ITA, em 1963 a COP, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ, a Biofísica, o Instituto de Biofísica da UFRJ, a PUC e um pouco mais tarde a Universidade Federal de Santa Catarina. Até essa época, a pós-graduação praticamente inexistia e a pesquisa praticamente inexistia no Brasil. Os modelos que eram utilizados eram chamados modelos de habilitação à docência, que eram realizados através de uma prova de livre docência, onde o candidato apresentava uma monografia ou uma tese, mas quase sempre uma monografia, e era submetido a uma prova escrita ou uma prova de aulas. Esse modelo era muito baseado no modelo alemão de habilitação à docência e que foi transplantado para o Brasil e perdurou até o final da década de 60, início da década de 70, com a ideia fundamental de fazer uma articulação entre a pós-graduação convencional, essa da livre docência, e a nova pós-graduação que estava surgindo com os programas já comentados por mim. Em 1965, o professor Newton Sucupira, na época membro do Conselho Federal de Educação, então Conselho Federal de Educação, hoje Conselho Nacional de Educação, fixou os critérios fundamentais para a criação de novos cursos de pós-graduação. Esse parecer, que tomou o nome de parecer Sucupira, adquiriu uma enorme relevância, porque basicamente ele ainda hoje rege a estrutura da pós-graduação brasileira e permitiu que nós criássemos um modelo que é reconhecidamente um modelo muito forte. São dezenas de milhares, são milhares de programas de pós-graduação, de mestrados e doutorados, que foram criados a partir desse modelo preconizado e aprovado pelo Conselho Federal de Educação. Quais são as consequências da pós-graduação e como ela interferiu no modelo de desenvolvimento das universidades? Em primeiro lugar, foi a pós-graduação que trouxe para o Brasil, para as universidades brasileiras, a política do tempo integral. Até a década de 60, os professores dos cursos de graduação vinham à universidade, ministravam suas aulas e depois se retiravam e iam para suas empresas. Com o advento da pós-graduação formal, dos mestrados e doutorados, no modelo Sucupira, os professores passaram a atuar em tempo integral. Foram criadas nas universidades federais comissões para a concessão do tempo integral para professores e isso fez com que os professores tivessem um tempo de presença muito maior nas universidades, o que permitia que outras atividades fossem desenvolvidas. Então, a primeira consequência sobre o desenvolvimento das instituições foi a criação do tempo integral nas universidades brasileiras. Um tempo integral que tinha outras finalidades além da tarefa de ministrar aulas. Foi criada, a partir daí foi estabelecida a pesquisa como uma outra consequência. Foram criadas as atividades de pesquisa nas universidades e não apenas na pós-graduação, porque a pós-graduação necessitava da pesquisa, porque era preciso realizar dissertações de mestrado e tese de doutorado. Então, para que isso acontecesse, foi necessário pensar num modelo de pós-graduação em que os professores fossem os orientadores e as atividades de pesquisa passaram a ser consideradas como extremamente importantes nesse processo. Então, a segunda consequência fundamental para a evolução das instituições de ensino por causa da pós-graduação foi a criação de programas de pesquisa
para professores e estudantes de pós-graduação. Consequentemente, surgiram também os programas de iniciação científica, bolsa de iniciação científica, aproveitando a capacidade instalada das pós-graduações para que elas pudessem funcionar com essa mão de obra de alunos de graduação, alunos de mestrado e doutorado e com os professores das universidades. Uma terceira importância da pós-graduação está na ampliação da base laboratorial das universidades. Os projetos de pesquisa, notadamente os experimentais, exigiam novos laboratórios. E esses novos laboratórios foram criados, permitindo a melhoria efetiva dos cursos de graduação, que passaram a se beneficiar também dos equipamentos utilizados na pesquisa na pós-graduação. Então, a base laboratorial foi determinante para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação. Em resumo, a qualidade dos cursos de graduação depende fundamentalmente da capacidade que têm as universidades de oferecer novos programas de pós-graduação. A pesquisa institucional, ela permitiu, além da criação de programas de iniciação científica e de projetos das universidades, ela permitiu uma outra coisa importante: a articulação da universidade com as empresas para que fossem realizados projetos de investigação sob contrato. E a Petrobras é um belo exemplo de como isso aconteceu, quando financiou muitas universidades brasileiras, então, talvez mais de 10 universidades brasileiras, a realizarem projetos sob contrato, visando o desenvolvimento de produtos e métodos e processos de grande relevância para o desenvolvimento da própria empresa. Então, podemos dizer que as universidades, ao se desenvolverem nesse processo decorrente da pós-graduação, se beneficiaram largamente da atividade com as empresas, desenvolvendo programas com essas empresas. Isso permitiu que vários itens, vários temas fossem desenvolvidos nas universidades. A articulação com as empresas acabou por resultar numa busca das universidades por atuar no campo da inovação. Embora a inovação seja uma ação esperada das empresas, as universidades atuam oferecendo sua base laboratorial e oferecendo seu corpo de pesquisadores para que isso possa acontecer. E com isso foram criados, por exemplo, parques tecnológicos e incubadoras de empresas. Os parques tecnológicos e incubadoras de empresas foram desenvolvidos ao longo do tempo com o objetivo de assegurar uma melhor articulação das universidades com as empresas e identificar nas universidades projetos que fossem capazes de levar a novos produtos, a novos processos, a novas tecnologias. Então, hoje nós temos mais de 400 incubadoras de empresas no Brasil e algumas dezenas, cerca de 50 parques tecnológicos que foram desenvolvidos a partir dessas incubadoras. Os mestrados profissionais são uma outra consequência da pós-graduação formal desenvolvida no modelo do parecer Sucupira. Os mestrados profissionais vêm com uma demanda dessa articulação, surgida dessa articulação universidade-empresa nos programas de pós-graduação. E eles foram de extrema relevância para o Brasil, na medida em que eles criaram uma nova perspectiva para que aqueles que trabalham nas empresas venham cursar nas universidades e trabalhar com temas que sejam considerados relevantes para o desenvolvimento da própria empresa. Então, os mestrados profissionais também devem ser considerados como muito importantes nesse processo. E os cursos lato sensu são um outro exemplo típico desse desenvolvimento das empresas e que devem ser levados em consideração. Os cursos lato sensu são os cursos de especialização que foram criados, muitos deles a partir da base instalada das universidades, com os seus professores de programas de mestrado e doutorado e com as linhas de pesquisa oferecidas pelos programas de mestrado e doutorado. Por isso vocês têm uma ideia de como os programas de pós-graduação se desenvolveram com o apoio das universidades, em apoio às universidades, e permitiram a realização de projetos da maior relevância e projetos de grande interesse para o desenvolvimento científico nacional, para a formação de novos pesquisadores, para a formação de professores
e para a criação de uma base instalada no Brasil de pesquisa e desenvolvimento científico. Essas, em linhas gerais, são os grandes temas que eu gostaria de colocar como relevantes para o desenvolvimento das universidades a partir do programa de mestrado e doutorado. Muito obrigado.